A cada momento torna-se, vamos dizer assim, importante e necessário que os países passem a produzir cada vez mais tecnologia, mais informações, obviamente para competir de igual para igual. Se nós alcançarmos um potencial tecnológico enquanto país emergente, nós vamos estar chegando cada vez mais perto do desenvolvimento. Claro que desenvolvimento não significa apenas economia, né? O crescimento que nós falamos, o crescimento econômico às avesso, né? Ele dispensa, obviamente, os investimentos até em setores essenciais da sociedade, como saúde e educação. Então, para alcançarmos o desenvolvimento, é necessário termos o poder de ciência, de tecnologia, de geração de capitais, não desprezando também o nosso meio ambiente. É necessária a política de sustentabilidade, que ela é uma coisa em moda agora, mas que a gente olhe também para a sociedade. Então, Mafalda, nesse momento, não poderia ficar tão tranquila. A preocupação da Mafalda, tá certo? Ela não poderia ficar tão tranquila, mas ela poderia ver que a questão nuclear, apesar de muitos países hoje ainda se destacarem na produção, muitos países chegarem a avisarem para o mundo que tem sim armas nucleares. Quem viu recentemente aquela negociação entre o presidente da Venezuela, Hugo Chávez, adquirindo alguns mísseis, ele foi para a televisão, até fez aquela cena se esnobando que a Venezuela estava comprando esses mísseis, né? A questão das ogivas. Hoje não seria assim tão preocupante o tanto quanto foi a Guerra Fria. Porque a questão nuclear, gente, ela é um assunto assim que deve se pensar muito. A guerra, quando ela for local e quando ela for assessorada pela questão nuclear, pela questão das ogivas, dos mísseis, ela pode estar comprometendo, saindo do local e indo para o mundial. Quer dizer, então os países hoje eles não estão mais pensando seriamente, severamente na questão das armas, porque agora a arma é o poder de quê? Da ciência, da tecnologia, da informação. Cada país que deve e como deve, né, investir em educação, em políticas educacionais, né, a formação dos centros de excelência em tecnologia, nas universidades, né, para que esse país possa ter um poder de competição em nível não só regional, mas em nível também internacional. Então vamos aí agora à próxima questão. Como vocês podem ver, existe um texto aí, e nesses vestibulares é importante que vocês tenham também a questão do texto, né? A leitura do texto, que é importante para responder uma questão que às vezes torna-se mais simples do que o próprio texto. Agora, sem o texto, ela não pode ser respondida. Vejam bem, olhem aí para a tela e acompanhem comigo. A experiência de crescimento econômico da Índia tem sido interpretada como uma mostra positiva dos benefícios da globalização. No entanto, com relação ao desenvolvimento humano, os ganhos têm sido bem menores. Vejam bem, com relação ao desenvolvimento humano, os ganhos têm sido bem menores. Em termos gerais, as informações do relatório do desenvolvimento humano de 2005 na Índia sugerem que o crescimento não se traduz em uma diminuição da pobreza. Uma em cada 11 crianças nesse país morre antes de completar 5 anos por falta de intervenções de baixo custo tecnológico. Ou seja, se investe em tudo, às vezes, menos na questão da saúde, que é importante. A desnutrição ainda afeta a metade das crianças. Além disso, as meninas entre 1 e 5 anos de idade têm 50% a mais de chance de morrer do que os meninos. Aí pergunta, a criação de riquezas e o aumento dos rendimentos são suficientes para gerar desenvolvimento humano? Cito o exemplo na Índia. Pessoal, olhando para cá. Esse texto, apesar de meio estranho, meio triste, é uma realidade. A maioria dos países hoje só pensa em crescer economicamente. Eles não olham o lado social. Isso daí a gente tem chamado de desenvolvimento às avessas, como falamos anteriormente. A questão comercial, o crescimento econômico é muito grande, crescimento econômico elevado.
os países vão multiplicando os seus bens, às vezes também não é nem com custo próprio, sim de multinacionais, de empresas que chegam de fora, da chamada de transnacionais, que elas têm um interesse muito grande em investimentos. Claro, lógico que é evidente, não para gerar tanto assim emprego, mas sim para obter lucros. Isso não acontece, por exemplo, somente na Índia. Se você for ver a questão aqui do Rio Grande do Norte, nosso estado, é uma situação assim meio parecida. Tem se falado muito no crescimento econômico do Rio Grande do Norte, estado que tem crescido muito, um dos estados que mais tem crescido no Brasil, talvez é uma das lideranças em crescimento econômico, né? A questão dos parques industriais, parques de geração de energia, a questão da produção de petróleo, da cassinocultura, da fruticultura irrigada. Então nós temos uma vocação muito grande para o crescimento econômico. Mas se nós formos olhar a nossa expectativa de vida, a nossa qualidade de vida, o nosso estado ele pena muito. Então nós não vamos pensar, apesar da questão ser sobre a Índia, mas nós vamos fazer uma relação aqui assim com o nosso estado. Caro telespectador, aluno vestibulando, você deve lembrar que desenvolvimento econômico não significa desenvolvimento social. O Estado, os governos têm, antes de tudo, que pensar numa política de apoio à sociedade, numa política que venha gerar desenvolvimento social, numa política que venha gerar a qualidade de vida, numa política que gera a questão da renda, né? A política da geração de renda, ela gera o quê? Progresso social. Voltamos, por exemplo, ao caso brasileiro. A política do governo, essas políticas chamadas de Bolsa Renda, Bolsa Família, Bolsa não sei mais o quê, tem sido apenas uma política de esmola. O que a gente está vendo nesse país é que a geração de renda, ela ainda está engatinhando. A geração de emprego, nós não devemos hoje dar o peixe pronto, a gente tem que ensinar o rapaz a pescar, porque quando a gente ensina o rapaz a pescar, ele está valorizando o peixe, que foi produto, foi um fruto do seu trabalho. As políticas assistencialistas, elas geram pelo outro lado da moeda, uma população, vamos dizer assim, preguiçosa, como dizia até meu avô, uma população com preguiça, uma população cansada, né? Sem iniciativa para o trabalho, que o trabalho torna o homem cada vez mais digno. Então, esse desenvolvimento da China, o desenvolvimento da Índia, o desenvolvimento brasileiro, né? O desenvolvimento até mesmo vou colocar a Rússia também no meio aí, né? Que é um país parcialmente europeu, parcialmente asiático, né? Esses desenvolvimentos, esses crescimentos emergentes, os países emergentes, eles têm crescido economicamente. As políticas sociais não têm sido bem elaboradas. O que a gente está vendo é um crescimento também da pobreza. O Brasil, por exemplo, não sei quantos milhões de pessoas, 30 e tantos milhões de pessoas estão abaixo da linha internacional de pobreza, de miséria. 10, 12, 15, 20 milhões de pessoas indigentes, pessoas que não conseguem ter uma vida mínima, que não conseguem ter uma qualidade de vida essencial, sobrevivem na miséria, né? É crescente no Brasil, apesar das políticas de combate à pobreza e à miséria, mas é crescente o número de desempregados, a questão da favelização, o inchaço urbano, a violência. Vejam bem Natal. Antigamente se tinha, por exemplo, uma informação de que morar em Natal era morar numa cidade tranquila, que morar em Natal era morar numa cidade pacata, hospitaleira. Isso rendeu a mudança de muita gente para cá. Mas como é que Natal está hoje? A maior parte dos programas de televisão viraram programas policiais. Até mesmo os telejornais que têm informações interessantes, mas muitas das vezes são obrigados a colocar um dos seus blocos para notícias policiais, porque a questão da segurança, gente, tem que ser muito pensada. Então o Estado, ele não pode pensar apenas no econômico. O Estado não pode pensar no econômico. O Estado tem que pensar também no social. O Estado tem que pensar na sua sociedade, na qualidade de vida. A Índia tem tido esse exemplo, a Índia tem tido um crescimento econômico, mas uma miserabilidade social. As telenovelas que mostraram aí a Índia recentemente, Caminho das Índias, também mostrava isso.
Você vê que a sociedade indiana é uma sociedade marcada pelas castas. E essas castas que a gente chama são classes sociais, onde a desigualdade de classe é muito grande. Existe a primeira casta, a segunda e a terceira. Cada uma delas tem vamos dizer assim, uma disparidade muito grande, uma diferença muito grande. Então, numa resposta como essa, né, que ele pergunta, a criação do aumento de rendimentos são suficientes para gerar desenvolvimento humano? Não. Você vai dizer que é o seguinte: o crescimento econômico da Índia, a geração de rendimentos na Índia, estão muito ligados à questão multinacional. A Índia é um país, assim como o Brasil, como o México, como a Argentina, que recebe assim muitos investimentos de fora. E esses investimentos, eles não são revertidos para a melhoria da qualidade de vida da população.